Olá, pessoal. Meu nome é Danusa, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luzes no Caminho, e a ideia hoje é conversar um pouco com vocês sobre mediunidade e perispírito. Esse tema, mediunidade e perispírito, ele é um tema super pertinente. Ele não é um tema exclusivo, dedicado só para quem participa de grupos de estudos ligados à mediunidade, porque mediunidade é um elemento que faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, vale a pena a gente sim refletir sobre esses dois termos e ver o quanto eles fazem parte da nossa vida. Então, vale também a pena lembrar que toda essa nossa conversa vai estar baseada nas obras básicas de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos e, claro, o Livro dos Médiuns. Por isso, eu convido a todos a fazermos uma prece inicial para que a gente se conecte de mente e de coração. Então, seja onde estivermos ou como estivermos, que possamos nos sentir à vontade para manter os olhos abertos ou fechados, mas principalmente que possamos nos sentir ligados à doce figura do Mestre Jesus. Que Ele possa orientar as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações, e com um sentimento de gratidão possamos dizer: obrigado, Senhor, pela tua mensagem de amor, e que a tua luz abarque toda a nossa casa, o nosso lar, abençoando a todos que aqui se encontram, e que assim possamos permanecer contigo como tu permaneces conosco. Obrigado novamente por toda a tua bondade, misericórdia e perdão. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, meus amigos, que a gente possa então começar nossa palestra com esse sentimento de gratidão e pensando o que significa mediunidade. Porque se é o tema da nossa palestra mediunidade e perispírito, é necessário a gente lembrar ou relembrar o que esses dois termos significam e como eles se conectam, em que momento eles estão em comunhão e como eles fazem sentido. Por isso, de novo, o que é mediunidade? A mediunidade, de acordo com Allan Kardec, é uma faculdade que todos nós podemos apresentar em maior ou menor grau. E o que é essa faculdade? É a habilidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual, com os espíritos. E é por isso que Allan Kardec diz, a partir dos ensinamentos dos espíritos, que aquela pessoa, aquele indivíduo que serve de intermediário, de conexão entre os espíritos e as pessoas que estão aqui físicas, as pessoas que têm um corpo físico, as pessoas encarnadas, o nosso mundo mais denso, mais material, ou seja, essa conexão, ser intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, dá-se o nome ou significa que esse indivíduo é um médium. Então, o médium é essa pessoa com a capacidade, a condição de sentir, de perceber, de novo, de ser um intermediário entre esses dois mundos, físico, denso, e o espiritual, mais sutil. Então, se a mediunidade é essa faculdade, essa capacidade de perceber, de sentir, como Kardec diz, alguns conseguem perceber em menor grau, outros com maior grau, ou seja, de forma mais ostensiva, mas isso não significa que a pessoa, então, não seja portadora de mediunidade, ou então que ela não seja um médium, independente da intensidade no qual, como se manifesta essa mediunidade, essa faculdade. Por isso, até mesmo então, quando nós, às vezes, sentimos uma energia diferente no ambiente, uma energia que mudou, essa sutil percepção já nos mostra que sim, temos condição, mesmo que às vezes não numa intensidade tão grande, mas temos sim condição de perceber. Perceber o quê? Perceber que existe muito mais elementos do que apenas esse nosso mundo físico, denso e material. Elementos que vão para além dessa matéria física. Então, se isso parece claro, que existem
né? Pessoas dotadas de mediunidade, algumas com uma intensidade maior, outras menor, mas que essas pessoas, elas têm essa capacidade de ser intermediárias. O que significa, então, perispírito? Nós entendemos o que é mediunidade, até falamos sobre o médium. Mas o que é perispírito? Porque daí, quem sabe entendendo o que é perispírito, a gente consiga, talvez, fazer já uma conexão com a própria palavra mediunidade. Então, perispírito, Kardec também nos mostra, nos diz, nos explica, né, a partir dos ensinamentos dos espíritos. Bom, se então existe um mundo físico, denso, material, que é esse onde nós estamos, mas, porém, existe esse mundo espiritual, sutil, mais leve, no qual nem sempre enxergamos e nem sempre percebemos, mas que coexiste e existe junto com o mundo denso e material, como é que nós podemos nos compreender dentro desses dois universos? Como é que nós, indivíduos, seres humanos, podemos nos compreender e como é que nós nos articulamos em ambos os universos? Como isso funciona? E aí não custa lembrarmos o quê? Que todos nós, além desse corpo físico, além dessa matéria densa, pelo menos de acordo com a visão espírita, além da nossa matéria densa, nós somos e apresentamos, ou nos apresentamos, né, seres inteligentes, seres pensantes, cuja a nossa essência divina é o espírito. Então, nós temos um corpo físico, mas o nosso corpo físico é habitado, ele é animado pelo nosso espírito. Quem é o nosso espírito? É a nossa essência. É quem eu sou, é o que eu penso, é o que eu sinto, são as minhas emoções. É essa inteligência que se expande. Então, eu sou um espírito, nós somos espíritos. Só que, se nós somos espíritos, isso significa que nós temos a condição de viver determinados momentos no mundo ou nessa esfera espiritual e, em alguns momentos, viver neste mundo, nessa esfera material. Só que, porém, né, como espíritos, nós, para vivermos esse mundo material mais denso, nós precisamos, então, de uma certa forma, fazer com que o nosso espírito seja revestido por essa matéria densa, para ele conseguir se articular nesse espaço. Então, todos nós temos um corpo físico mais denso, porque sim, estamos, no momento, vivendo, experimentando, aprendendo nesse espaço material, nesse espaço denso. Mas nós, mais do que um corpo físico, somos um espírito. Somos essência divina, seres pensantes. Tanto é que a própria doutrina espírita nos diz, quando nós nascemos, nos desenvolvemos e partimos, quando nós morremos, quem morre, quem se desintegra é o nosso corpo físico, esse corpo material e denso, que junto com a natureza vai, a partir do tempo, envelhecendo. Como na natureza, tudo nasce, tudo se desenvolve, tudo amadurece e tudo perece. Então, fazemos parte dessa jornada natural, fazemos parte da natureza, novamente. Então, o que acontece? O nosso corpo físico, ele morre, mas o nosso espírito, esse ser animado, quem somos, esse ser inteligente, ele permanece. E aí, vocês podem estar me perguntando, né? Mas e o tal perispírito? O que ele tem a ver com o nosso corpo físico e o nosso espírito? Então, Kardec nos mostra. Para que nós tenhamos, como espírito, condições de animar, de habitar este corpo físico mais denso, nós precisamos de um invólucro, uma proteção que ajude nessa
conexão, um envoltório. E esse envoltório é o que nós chamamos de perispírito. Então, o perispírito, ele é uma conexão, é uma proteção, é um envoltório em torno, digamos assim, do nosso espírito, que ajuda-nos a mantermos conectados com o corpo físico. Então, nós temos o nosso corpo físico, o nosso perispírito e o nosso espírito. Então, olha que interessante. O perispírito, ele não é denso, não é tão bruto quanto a nossa matéria, a matéria física. Ele é uma substância, ele é feito, ele é composto, na verdade, de uma substância semimaterial. É uma matéria mais sutil. E é por isso que ele serve de intermediário entre o corpo físico e o espírito. Porque o espírito em si, nós como essência, nós somos ainda mais sutis. Essa energia, o espírito é uma energia ainda mais sutil, que então ganha uma forma semimaterial a partir do perispírito, a fim, de novo, de fazer uma conexão com o corpo material, mais denso. Então, olha o que Kardec nos diz. Vejamos o que Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, para reforçar o que nós estamos comentando, no capítulo 1, no item 93, que é dedicado à palavra perispírito. Kardec diz assim, ele pergunta, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? Então ele pergunta, olha só, se eu tenho um corpo físico e eu tenho um espírito, que sou eu, o ser pensante, ele se conecta de forma direta com o corpo físico? Nós nos conectamos de forma direta com essa matéria densa ou ele tem uma proteção? E aí os espíritos respondem, o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, ou seja, sutil demais para que nós possamos ver, mas ainda bem grosseira para nós, até porque eles estão falando do perispírito, e esse perispírito é essa substância semimaterial. É muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Então, aqui é feita uma comparação com a fruta, até mesmo para tentar se explicar didaticamente, né? Kardec complementa a resposta dos espíritos tentando explicar. Assim como uma fruta tem uma proteção, a semente tem uma proteção que faz com que ela não esteja em contato direto com o gomo da fruta em si, nós também temos uma proteção entre o corpo físico e o espírito. E essa proteção nós chamamos de perispírito. E Kardec ainda continua perguntando, de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? E os espíritos respondem, do fluido universal, de cada globo. Por isso ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca seu envoltório, como modais de roupa. E aí vejamos o que essa resposta nos traz. Olha que interessante. Então, os espíritos dizem para Kardec, o espírito em si tem uma proteção. Essa proteção é feita de uma substância vaporosa, semimaterial, que não se percebe aos olhos de quem está encarnado, aos olhos de quem tem uma matéria densa, composto de uma matéria densa, aos olhos de vocês, não é fácil ver, não se vê essa substância, né? esse elemento perispiritual, a não ser que se tenha uma capacidade, uma condição, uma faculdade mediúnica. Aí sim, quem tem a faculdade mediúnica consegue perceber, sim, muitas vezes, esse perispírito, consegue perceber
essa substância consegue perceber o espírito em si, vê-lo materializado, ou senti-lo de algum modo, devido ao perispírito. Mas os espíritos não só dizem isso, eles não apenas nos alertam, nem todo mundo vai conseguir visualizar, ou ver, ou perceber o perispírito. Mas para nós ele é ainda muito grosseiro, para vocês é muito sutil. Só que esse perispírito, a substância do qual ele é feita, do qual ele é composta, vem do fluido universal. Mas o que é o tal fluido universal? Aí vale nós lembrarmos também. Fluido universal é um fluido, como se fosse um éter, ele é etéreo e ele compõe todo o espaço, e ele atravessa todos os espaços, todos os mundos e os seres. É uma substância, digamos, um elemento essencial que compõe a criação de todo o universo. Então, o nosso corpo físico, que é energia, ele é composto também de fluido universal. Esse perispírito, que tem uma densidade menor, que é semimaterial, ele também é composto por esse fluido universal. Então, esse fluido universal, esse éter, ele está em toda parte, ele praticamente nos faz estar mergulhado nele, porque ele atravessa, ele compõe todas as criações dos mundos e dos seres. E por que vale, então, esclarecer isso sobre os fluidos, ou sobre o fluido universal? Porque os espíritos dizem ali na questão para Kardec, à medida, então, que o ser, o espírito, ele evolui e vai, nesse processo de evolução, trocando de globo, trocando de mundo, no processo em que ele evolui, ele vai indo para outros mundos, cada globo e cada mundo vai ter ou vai obedecer àquele fluido universal. E então, o próprio espírito vai se adaptando a esses outros globos, a esses outros mundos, vai criando pequenas transformações ou mudanças no seu corpo perispiritual, justamente porque ele está evoluindo, e aí nesse processo de evolução, esse corpo perispiritual, ficando cada vez mais sutil, seguindo a evolução dos mundos, para onde ele for, e seguindo essas mudanças do próprio fluido. Então, cabe agora aqui nós conectarmos, depois dessa explicação de diferentes termos, como é que faz sentido, ou como a gente pode ver a comunhão entre mediunidade e perispírito. Então, vamos retomar. Nós falamos sobre mediunidade. Mediunidade é aquela faculdade, habilidade em conversar, conversar com os espíritos, ou perceber os espíritos. E quem tem essa faculdade são os médiuns. Perispírito é a proteção no envoltório do nosso espírito. É uma conexão que existe entre o corpo físico, material denso, e o nosso espírito, a nossa essência divina. E aí, então, nós vimos sobre o fluido universal, que é o fluido que nos atravessa, que ajuda a compor todo o nosso ser, mas a gente não respondeu como é que o perispírito e a mediunidade estão relacionados. Pois então, para que nós possamos ser intermediários, para que nós possamos perceber o mundo dos espíritos, ou nós percebermos e conversarmos, ou nos conectarmos a um espírito, nós precisamos entender que todo indivíduo com essa capacidade mediúnica apresenta uma expansão do seu perispírito para poder fazer com que uma comunicação aconteça. Então, vejamos só. Eu sou, por exemplo, médium. Se eu sou médium e uma tarefa, em um trabalho ligado à mediunidade, uma tarefa mediúnica, de forma segura, de forma séria, eu acabo entrando em comunicação com os espíritos, o que vai acontecer comigo para que eu consiga entrar em comunicação com o mundo espiritual? Eu, como médium, vou me concentrar
vou orientar o meu pensamento, ou seja, o meu pensamento sou eu espírito, essência, eu vou me concentrar, fazer com que o meu pensamento, ele fique com maior, digamos, né, com a maior orientação, ou digamos que elevação, eu vou tentar elevar os meus pensamentos, pensar em imagens mentais positivas que me ajudem a me concentrar para aquele momento. Que momento? Em que eu desejo me comunicar, então, com o espírito. E aí, o que acontece? Nesse processo de concentração, eu como médium, imaginemos, então, eu numa tarefa mediúnica, dentro de uma sociedade espírita, num grupo mediúnico, num grupo de trabalho, de atendimento, eu, então, pretendo me comunicar com o espírito, e nesse processo de concentração, o que acontece? O meu corpo físico pode estar parado, inerte, mas a minha mente está ativa. E como a minha mente está ativa, a minha mente em concentração vai conseguir fazer com que, a partir dessa concentração, o meu perispírito, que então, de novo, é feito dessa substância semimaterial, ele tenha uma leve expansão. Ele se expande, a sua própria energia cria um campo em torno de mim mesma, se expandindo energeticamente, permitindo-se perceber aquilo que está para além da matéria física. E então, um espírito comunicante, um espírito que se deseja comunicar, o que ele vai fazer, como ele vai se comunicar? Ele simplesmente também apresentando o seu perispírito, porque lembremos de novo, quando nós morremos, perdemos o corpo físico. Mas quando nós perdemos o corpo físico, o que resta? O perispírito junto ao espírito. Então, esse perispírito do ser que deseja se comunicar, da pessoa que deseja se comunicar, ele também se expande. Então, o meu campo vibracional entra em comunhão com essa outra mente. Então, são dois campos energéticos que, em expansão, se conectam. E no que eles se conectam, se cruzam, eles se comunicam. Eles conseguem se perceber, se entender e se comunicar. Então, a mente do espírito que deseja se comunicar, a partir da expansão do perispírito e dessa comunhão energética, ele consegue transmitir mais facilmente o seu pensamento para o médium. Então, o médium consegue, a partir das suas habilidades, ou falar aquilo que está sendo comunicado, ou escrever aquilo que está sendo comunicado, mas ele consegue comunicar a mensagem e a informação que está sendo mente a mente, conexão de mente a mente, transmitida para ele. Então, vejamos novamente, por que mediunidade e perispírito são dois termos totalmente ligados? Porque são dois termos que precisam e que estão em conjunto para ocorrer a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, os médiuns, quando estão numa proposta, novamente, como a gente comentou, uma proposta séria de estudo, de trabalho, realizando a comunicação com os espíritos, o que acontece? Acontece a comunicação entre o espírito desencarnado e nós encarnado a partir, de novo, dessa expansão do perispírito. Então, o perispírito, ele é essencial nesse processo de comunicação, porque é a partir da expansão dele que os campos energéticos conseguem se encontrar e as mentes de ambos os seres conseguem se conectar como uma grande corrente. E a partir de então, ocorrendo a comunicação mediúnica, a comunicação em que o médium ele consegue transmitir a mensagem que é recebida. Então, vocês também podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com o meu dia
a dia. Porque foi dito aqui o tempo todo, como exemplo, que sendo médium num trabalho, numa atividade de estudo, numa atividade de trabalho mediúnico, dentro de uma sociedade, onde o objetivo é a seriedade, é um trabalho, então, de educação de si mesmo. O tempo todo foi dito isso. Por quê? Porque a mediunidade, ela é uma faculdade que precisa, necessita, e é importante que seja educada, compreendida e utilizada sempre para o bem, de forma séria. Porque se somos médiuns, nós somos médiuns dentro da casa espírita e fora da casa espírita. E que dentro da casa espírita, que as comunicações sejam feitas, então, com seriedade. Que toda comunicação com o mundo espiritual seja feita com seriedade, com lucidez, de que há um propósito em tentar ajudar espíritos que precisam se comunicar, que precisam trazer alguma mensagem, e ajudarmos a nós mesmos, na nossa evolução. Porque ouvindo mensagens que chegam do plano espiritual, compreendendo a realidade do mundo espiritual, ainda encarnados, que isso nos sirva sempre como uma lição e educação para nós mesmos, das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então, por isso que o tempo todo se falou aqui no exemplo que toda atividade mediúnica, toda comunicação que acontecer, que esse processo de se permitir, se concentrar, e essa concentração, para que o perispírito se expanda, que isso tudo sempre seja feito da forma mais séria possível, com um objetivo e um propósito realmente elevado, com o objetivo de auxílio e de autoconhecimento, mas em grupo e dentro da sociedade espírita. Mas, novamente, mesmo realizando, trabalhando e estudando com essa seriedade dentro de uma sociedade espírita, educando a sua mediunidade para que seja realizado trabalhos mediúnicos sempre, sempre, como é comentado de novo, reforçado aqui, com um tom de seriedade, nós não podemos de novo esquecer. Somos médiuns da casa espírita, mas somos médiuns fora da casa. E aí é que entra aquilo que foi comentado. No nosso dia a dia, na nossa rotina, como é que nós estamos lidando com a nossa mediunidade? Nós somos uma pessoa, temos um perfil, um comportamento dentro da casa espírita e o outro fora, totalmente diferente? Ou estamos conseguindo manter um comportamento ou uma forma de pensar e uma forma de agir coerente com aquilo que acreditamos, dentro e fora da casa espírita? Essa reflexão é muito válida. Porque na nossa casa, no nosso dia a dia, como nós continuamos sendo médiuns, percebendo aquilo que está ao nosso redor, o que vale então nós fazermos? De novo, estudarmos, trabalharmos para educarmos o nosso pensamento, educarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque no que educarmos os nossos sentimentos, nossas emoções, nos propormos para essa reforma e transformação interior, reforma íntima, nós estamos nos propondo a nos conhecer cada vez mais para sermos indivíduos sempre ou ainda mais lúcidos ao longo da nossa jornada. Lúcidos no sentido de saber onde estamos e para onde estamos indo, o que desejamos, o que queremos construir, não só para essa nossa vida, mas como espíritos eternos, qual o nosso propósito? Então, esse pensamento maior, mais amplo, ele sim é uma forma de nos educar, de fazer com que no nosso dia a dia nós reflitamos como é que estão os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são força, são energia, atraímos outros pensamentos até nós, sejam de pessoas encarnadas ou desencarnadas. E como médiuns, nós, educando o nosso pensamento, nós conseguimos, não só em tarefas mediúnicas, ter um trabalho com maior qualidade, como a nossa rotina, nosso dia a dia, também terá mais qualidade. Por justamente as nossas ações e as nossas emoções vão corresponder à educação desses nossos pensamentos diários. E aí, então, no nosso dia a dia, nós não vamos correr o risco, daqui a pouco, de
nos desequilibrarmos emocionalmente, fazendo com que essa expansão do nosso perispírito aconteça, ocorra, e nós tenhamos uma conexão de desequilíbrio, ou comunicações, ou percepções que daqui a pouco não sejam saudáveis, nem para nós, e nem para aqueles espíritos que, porventura, podemos estar atraindo. Então, sim, mediunidade perispírito é um assunto vasto, amplo, e que está também relacionado ao nosso dia a dia, porque está conectado à nossa educação de pensamentos, à nossa forma de ação, às nossas atitudes, ao nosso sentir, à educação das nossas emoções. A quem somos, está ligado à pessoa ou o indivíduo que nós estamos construindo. Assim como também, claro, está ligado à responsabilidade que nós temos como trabalhadores da casa espírita, como médiuns, como pessoas que, seja qual o grau ou a intensidade da mediunidade, está trabalhando, está se propondo, está tentando educar a si mesmo, e que, justamente, ao longo dos seus trabalhos, busca a seriedade que a gente comentou. Então, é um assunto que vale muito a pena estudar e compreender cada vez mais. Mediunidade, perispírito, não só para entender isso que foi comentado, como eles se conectam, mas como eu posso, então, como espírito, me educar e evoluir cada vez mais para melhor fazer uso da minha mediunidade e melhor fazer uso da minha concentração, compreendendo como esses processos acontecem e ocorrem. Então, pessoal, que isso nos sirva aí de reflexão, como estão os nossos pensamentos, as nossas atitudes, seja médios com um grau maior ou menor, mais intenso ou não, mas como nós estamos como indivíduos, como trabalhadores da sociedade espírita, agindo também no nosso dia a dia e nas nossas próprias tarefas dentro da sociedade. Que possamos, então, encerrar esse nosso bate-papo, essas reflexões, esses lembretes, esse lembrete do que cada termo significa, que tudo isso, de alguma forma, possa nos ajudar aí no nosso dia a dia. E a gente possa encerrar, então, ainda com um sentimento de gratidão, dizendo: obrigada, Senhor, novamente, mais uma vez, por ter permanecido conosco, por nos auxiliar, nos orientar, nos conduzir. Que a tua luz continue refletindo e abençoando a todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Nos ajuda a educar os nossos pensamentos, as nossas emoções e sentimentos, direcionando bem as nossas faculdades, os nossos dons, e que possamos sempre utilizá-los de forma séria, pensando e agindo no bem. Obrigada por tudo, que assim seja.